Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O Grêmio está outra vez nas mãos do Felipão. Só Felipão consegue resolver o problema do Grêmio dentro desse campeonato brasileiro. Calma, não. O Mano Menezes segue como técnico, pelo menos até o final desse ano. Ano que vem é outra história e a tendência é que ele não permaneça, mas nesse ano, nos jogos que ainda faltam no campeonato, o técnico será Mano Menezes. Mas o Felipão, ele passa a ser uma figura muito mais importante agora, ou quem sabe tão importante quanto o técnico Mano Menezes, no sentido de outra vez demonstrar a sua força política. O Grêmio precisa tomar uma atitude muito urgente em relação à arbitragem. A promessa foi feita logo após a partida contra o Bragantino. O clube vai se mobilizar nesse começo de semana. Eu espero que seja já na segunda-feira. Espero que o Grêmio não fique postergando. Se bem que, sei lá, de repente tem que marcar a audiência aí na CBF, na comissão de arbitragem. Mas a pessoa que vai tratar dessa questão é a única pessoa dentro da estrutura do Grêmio capaz de chegar na sede da CBF e ser bem recebida, com um cafezinho, com água mineral, quem sabe até um convite para o almoço, tudo mais. E essa pessoa é Luiz Felipe Scolari, por toda a sua trajetória dentro do futebol brasileiro, comandante do Penta no ano de 2002. Vai junto com ele o executivo Luiz Wagner Vivian, que também é uma figura muito conhecida dentro da CBF, mas apenas na questão burocrática, porque força política realmente quem tem é o Felipão, que vai se sentar com a comissão de arbitragem, com o chefe, e dizer, bom, desse jeito não dá mais, né? Não dá mais. Não é possível que a cada rodada do Campeonato Brasileiro o Grêmio seja duramente prejudicado pela arbitragem, como aconteceu no jogo contra o Bragantino. É uma situação bastante complicada ainda, porque não no Campeonato Brasileiro a pontuação ainda não é suficiente para evitar o rebaixamento, embora faltem poucos pontos, mas não dá para ficar desperdiçando pontos ou perdendo pontos pelo meio do caminho por uma ação direta da arbitragem, que foi o que aconteceu na expulsão do Kahneman. Sabem que na hora estava participando da transmissão da Rádio Bandeirantes, na hora, como todo mundo, apenas aquela imagem absolutamente inconclusiva que foi passada pelo VAR. Mas depois os recortes feitos e colocados aí nas redes sociais muito claramente mostram que foi um absurdo o que o árbitro fez. O Kahneman estava visivelmente com o braço enganchado no jogador do Bragantino, e aí na tentativa de tirar o braço acabou batendo sem a mínima intenção de cometer uma agressão. Parece realmente que era uma coisa premeditada, alguma coisa que ainda havia restado da partida contra o Mirassol. Era essa mesma arbitragem, o Kahneman teve dificuldades com ela, parecia assim que o árbitro, não, na próxima eu te pego, e acabou pegando. Então esse foi o primeiro prejuízo, e o segundo, obviamente, o pênalti que não aconteceu, cometido pelo Marlon, que acabou decretando a derrota do Grêmio. Foi demais o que aconteceu ontem. Esse limite chegou e o Grêmio não pode mais ser prejudicado. E como isso pode acontecer? Com o Felipão, repito, chegando na sede da CBF. Porque se for depender da direção do Grêmio, do departamento de futebol do Grêmio, bom, aí é uma piada, né? O presidente Alberto Guerra sequer apareceu para dar entrevista depois do jogo de ontem. É um homem que está contando apenas os dias aí para encerrar o seu mandato da maneira muito melancólica, ou de maneira muito melancólica. O presidente Alberto Guerra não tem força política. Essa, aliás, é uma situação que a gente precisa analisar. O Grêmio não tem força política. Essa direção não tem força política. Essa direção jamais se impôs, jamais foi respeitada pela CBF. Só uma figura dentro do Grêmio tem o respeito da CBF, e é essa figura, Luiz Felipe Scolari, que pode salvar o Grêmio, que não pode mais ficar perdendo pontos por causa da arbitragem. Estou falando em nome do frigorífico Borussia. Produtos de qualidade, o produto do domingo, né? O produto do dia do churrasco. Frigorífico Borussia. Produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente. Outra questão envolve o Marlon, que aliás deu uma entrevista sensacional ontem. Olha, poucos analistas, poucos comentaristas esportivos teriam a capacidade de fazer um relato a respeito da situação com o conhecimento, com a abrangência demonstrados pelo Marlon. Parecia uma figura ultra preparada para ser um comentarista, muito mais do que um jogador de futebol. Mas o Marlon, qual o futuro do Marlon dentro do Grêmio? Tem uma questão aí que foi levantada pelo meu amigo Bruno Soares, colega da Rádio Bandeirantes,
Bom, a questão é a seguinte: 25 jogos, completou 25 jogos, é automaticamente acionada a cláusula que determina a compra do jogador por parte do Grêmio, jogador que pertence ao Cruzeiro. Aí é uma divergência. O Cruzeiro tem o entendimento de que 25 jogos, independentemente da competição. O Grêmio, e aí estou repetindo o relato do Bruno aqui, dizia o seguinte: não, tem que ser 25 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas depois o Grêmio não falou mais sobre esse assunto, meio que entendendo que o Cruzeiro é quem tem razão, porque seriam 22 jogos pelo Brasileiro e mais 3 pela Copa Sul-Americana, total 25. Aí já teria atingido essa cota. No Brasileiro ainda faltariam 3 partidas, o entendimento do Grêmio. Vai jogar mais 3 partidas, obviamente não vai enfrentar o Cruzeiro, o São Paulo no próximo jogo, porque está suspenso, em razão do que aconteceu ontem, mas vai completar a cota de 25 jogos. Preço: 3 milhões e meio de dólares, de euros. Estou sem a minha calculadora aqui, mas isso aí, olha, acho que supera a casa dos 20 milhões de reais. Vale a pena? Vale a pena? Pelo que o Marlon está jogando, vale a pena. Mas tá complicado o futebol, né? Porque você desembolsar 20 milhões de reais é uma coisa bastante complicada. Seguramente o Grêmio vai tentar aí um parcelamento, acho que tem realmente que ficar com esse jogador, mas é um problema já para a futura direção, né? Que a rigor ela é que vai ter que pagar essa conta, seja ela qual for. Odorico Roman ou Paulo Calef, que devem ser os candidatos a presidente. Mas o Marlon acho que vai ficar. Certo, pessoal? Obrigado pelo seu carinho com esse canal. Peço apenas que você vá aqui embaixo no botão da inscrição. Tá ali o botãozinho, tá vendo aí? Clique em cima, te inscreve aqui. Esse é o melhor pagamento que eu poderia receber. Um forte abraço, bom domingo.